Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3. Vamos fazer a leitura então, né? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia da exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais foram os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram os que de fato saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra aqueles que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Se hoje ouvires a voz de Deus. Se hoje ouvires a voz de Deus. O Espírito Santo é o encarregado de falar com a gente. A gente ouve a voz de Deus através do Espírito Santo. E quando ouvimos a voz de Deus, nós nos tornamos responsáveis pelo nosso coração. Nós podemos considerar ou desconsiderar a Jesus. Nós ouvimos a voz de Deus, então isso nos traz a nossa responsabilidade. Se Deus não falasse com a gente, nós jamais poderíamos saber os planos de Deus, os propósitos de Deus, mas Ele, pelo Espírito Santo, fala conosco. E quando Ele fala conosco, é como se a gente tivesse que virar a nossa moeda. A primeira parte da moeda, Deus a fez, falando conosco. E a segunda parte da moeda é onde nós nos tornamos responsáveis pelo que Deus fala. Deus fala conosco. Ou seja, nós ouvimos a voz, mas não só ouvimos com o ouvido, mas ouvimos com o coração, no sentido de que ouvimos e obedecemos, e nos envolvemos com aquilo que ouvimos. Então, quando nós fazemos isso, nós confirmamos a nossa confissão. Muitas vezes nós pensamos que confessar é dizer as coisas com a nossa boca. Muitas vezes a gente diz uma coisa com a nossa boca, mas na nossa vida está fazendo outra coisa diferente. Ok? A Bíblia tem lá uma parte que Deus reclama, dizendo: esse povo em vão me honra com lábios, mas o seu coração está diante de mim, está distante de mim. Então o que acontece?
Quando nós ouvimos a voz de Deus, e a Bíblia diz aí em duas partes, nesse tempo que se chama hoje, o hoje quer dizer o seguinte: o hoje é aquela hora que Deus fala com você. Deus fala conosco pela palavra. A palavra é a fala de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nesse tempo que se chama hoje, nós precisamos considerar o que estamos ouvindo e praticar. A Bíblia diz que se alguém ouve a palavra de Deus, não pratica, é como um caniço agitado assim pelo vento. Tá? É como um caniço agitado pelo vento. Então a palavra está dizendo que a razão pela qual nós temos que ouvir e confessar com a nossa vida, isto é, praticar a palavra, é porque nós temos que ser fiel àquele que foi fiel. Fidelidade é um tópico na Bíblia muito importante. Muito importante. Sem a fidelidade, nós não vamos poder chegar aonde Deus tem planejado para que eu e você cheguemos. Não vamos poder chegar na nossa vida de intimidade com Deus, na nossa vida pessoal com Deus, mas também não vamos poder chegar naqueles planos que Deus tem para nós enquanto vivemos aqui. Porque quando Deus criou você, Ele fez você com algumas características que são perfeitas para aquilo que Deus quer que você esteja fazendo enquanto você vive aqui, ok? Então Ele te deu isso. E quando nós ouvimos e nós praticamos os que estamos ouvindo, nós estamos sendo fiéis a alguém que foi fiel antes de que a gente fosse fiel. Veja o versículo 1 do capítulo 3, o que diz aí? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o sumo sacerdote da nossa confissão. A Bíblia diz que já somos participantes da vocação celestial. Quando é que nos tornamos participantes da vocação celestial? Quando a gente recebeu a Jesus, quando nós nascemos de novo, nós ganhamos uma outra vocação, que não é a vocação natural, é a vocação para aquilo que Deus nos criou, para o fim daquilo que Deus nos criou. Para sermos a família dele, uma vocação de filhos, de estarmos com ele. Amém? De vivermos para sempre com ele. Essa é a nossa vocação. Então, nós temos que ser fiéis, porque nós já somos participantes dessa vocação espiritual. Se nós não somos fiéis, de alguma forma nós estamos negando a nossa participação na vocação. Nós não podemos negar a nossa participação na vocação. A segunda parte do versículo aí diz que nós temos que ser fiéis porque nós temos um sumo sacerdote da nossa confissão. Nós fazemos uma confissão, ok? Com a nossa vida, com as nossas palavras, e aí existe um sumo sacerdote, que é Jesus, que leva a nossa confissão ao Pai. Então o sacerdote naquele tempo, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, que simboliza a presença de Deus, que foi onde Jesus entrou quando morreu e ressuscitou. Ele entrava lá uma vez por ano. Então agora Jesus entra e como sumo sacerdote da nossa confissão, ele nos apresenta perante o Pai como aqueles que confessam o seu nome. Fidelidade porque Jesus é digno de glória. Veja o versículo 3 aí que tremendo. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Nós temos que ser fiéis porque ele é digno de glória. A nossa fidelidade é o que glorifica Jesus. Às vezes nós dizemos, Senhor, eu quero te glorificar. E ele diz, muito simples, seja fiel. E você estará me glorificando. A nossa fidelidade glorifica ao Senhor Jesus. É glória para Ele. É glória para Ele. E sabe, lá aí em Hebreus, no capítulo 12, fala sobre nós como a gente estivesse num estádio, numa corrida, né? Em um estádio lotado, olhando a gente. A Bíblia diz, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então nós estamos assim sendo olhados, né, como nesse estádio. E quando nós corremos bem a nossa corrida, isso é glória para Ele. Ele é glorificado. Nós precisamos ser fiéis, porque é isso que glorifica o Senhor. Veja o versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, Ele vive no nosso coração, no nosso espírito. O Espírito Santo, Deus Pai, o Filho,
e o Espírito Santo vive no nosso espírito. Nós somos a casa. Então, por isso é que nós devemos ser fiéis, porque Ele foi fiel. Ele construiu essa casa. Nós não estamos aqui na casa porque simplesmente, que maravilha, nós somos a casa de Deus. Houve um preço para a construção dessa casa. Houve um preço, e o preço foi a fidelidade de Jesus até o fim. Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. E aí Deus o ressuscitou e glorificou seu nome. E essas são algumas razões pelas quais nós precisamos ser fiéis. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. Veja, o endurecimento de coração leva a gente a fazer o quê? Provocar a Deus. Tentar a Deus. E ele diz, não faça isso, não endureça o coração. É o Espírito Santo falando com a gente, amolece o coração. E sabe, a Bíblia diz que o cuidado do meu coração pertence a mim, pertence a você. De tudo que deve se guardar, a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nosso coração é a coisa mais importante para Deus. Então nós temos que guardar. Então pense no exemplo da casa de Israel e não endureça o coração. O que Deus está querendo dizer com isso? A vida não é brincadeira. Existe o amor de Deus, existe a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, mas existe a justiça de Deus. Deus é um Deus justo. Ele não vai considerar inocente aquele provocador. Ele não vai considerar inocente o tentador. Então, o Espírito está dizendo para a gente, olha o exemplo de Israel. Se você hoje ouvir a voz de Deus, pensa no exemplo de Israel, que ouviu a voz de Deus e provocou a Deus. Veja o que diz aí no versículo 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por 40 anos, aquele povo que tinha saído lá do Egito, que ia chegar lá na terra prometida, e era uma jornada mais ou menos de 3 meses e tanto, eles teriam entrado na terra prometida, a terra que Deus ia dar para eles, eles iam ser vitoriosos em tudo naquela terra, Deus ia desalojar os inimigos daquela terra, mas o que foi que aconteceu? Ao invés de entrar na terra prometida, eles ficaram girando, sem destino, no deserto durante 40 anos, até que morresse o último daqueles que provaram a Deus, daqueles que se voltaram contra Deus. Gente, às vezes a gente fica olhando só a parte boa da vida cristã. Às vezes a gente fica só naquele negócio como se Deus fosse um Papai Noel. Você sabe o que acontece no tempo do Papai Noel, né? Ele não pergunta quem merece e quem não merece, ok? E ele dá o presente para todo mundo. No começo Deus foi assim, mais ou menos tipo Papai Noel. Jesus veio e morreu por você sem Deus perguntar, sem você fazer nada. Mas uma vez que Deus fez isso com você, entra a nossa responsabilidade. Entra a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? É ouvir o que o Espírito Santo diz para nós. Se hoje ouvirdes a sua voz, é ouvir e praticar o que Deus está falando com a gente. E Deus está falando. Se errarmos em nosso coração, nos desviamos do caminho. Veja o versículo 10, que coisa interessante que está escrito aí, olha. Por isso me indignei com essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Sabe, amados, o erro que a gente comete sempre começa, estou falando de nós os crentes, não estou falando de quem não é cristão, quem não nasceu de novo. Estou falando aqui para nós que nascemos de novo. O erro que nós, os que nascemos de novo, cometemos, sempre vem do coração. Sempre é no coração. O que nós fazemos vai ditar ou vai demonstrar aonde está o nosso coração. O que nós fazemos vai demonstrar onde está o nosso coração. Porque o que nós fazemos são os frutos que estamos produzindo. E Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Então,
É isso aí, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração para não errar no coração. Amados, a palavra de Deus diz assim, ó, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Aqui disse a palavra, por isso jurei na minha ira. Agora presta atenção, se nós somos nascidos de novo, como é que pode estar esse versículo falando? Porque esse versículo aqui está falando para o povo de Deus. Não está falando para qualquer pessoa. Não está falando para quem não pertence a Jesus. Está falando para o povo de Deus. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Sabe? Na verdade, esse versículo está falando de duas instâncias. Duas instâncias. A primeira instância é a entrada no céu. Mas a segunda instância, o descanso que Deus quer dar para a gente, também tem a ver com a nossa vida aqui, agora, enquanto nós estamos aqui nessa terra. Como é que tem sido a nossa vida? Enquanto aqui e agora. Temos vivido no descanso de Deus? Como é que tem sido? Como é que nós temos vivido a nossa vida? Ou temos vivido debaixo da ira de Deus? A ira de Deus, segundo esse texto, faz uma primeiríssima coisa. Qual é? Tira a gente do descanso. Quando você começar a ficar fora do descanso, examina o coração. Porque a primeira coisa que a ira de Deus faz, quando cai sobre alguém, é tirar essa pessoa do descanso. Tira a pessoa do descanso. Então, Deus não quer que a gente viva afanado aqui nessa vida. Tem até o Mateus lá dizendo para nós, né? Jesus falando, olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. Olhar os lírios dos campos, não tecem, não enfiam. E daí vai andando lá para frente, ele diz assim, se Deus cuida assim das aves, dos lírios que agora existem, daqui a pouco se vão, quanto mais de vós outros, homens de pequena fé. Então, é tudo uma questão de fé. Aí a gente pode pensar, mas então nesse quesito eu estou muito bem. Espera aí, temos que entender direitinho esse negócio, porque a fé sem obras é morta. Então, se nós estamos vivendo pela fé, isso significa que estamos hoje ouvindo a voz de Deus, inclinando o nosso coração, andando de acordo com a palavra do Senhor, andando de acordo com o que o Senhor está falando para a gente. Agora veja só, versículo 12, veja o que diz aí. Tende cuidado, irmãos. Repita comigo essa palavra, irmãos. Para quem que está falando? Para o irmão, está falando para mim, para você. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. A incredulidade perverte o nosso coração. Que não haja perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Não é Deus que afasta a gente dele. É o nosso coração incrédulo que nos afasta do Deus vivo. Tende cuidado, que não haja em vós perverso coração de incredulidade. E aí você pode pensar assim, pastor João, mas agora o Senhor complicou a minha vida, né? Porque eu quase que não ouço a voz de Deus. Quanta gente pensa isso. Eu quase que não ouço a voz de Deus. Eu não tenho conseguido ouvir a voz de Deus. Deixa eu só dizer para você, tem duas coisas aí. Primeira coisa é, Deus sempre está falando com a gente. Deus sempre está falando com a gente. O problema não está no lado de Deus. Aonde que está o problema? No nosso ouvido. No nosso coração. Deus está falando, mas a gente não ouve. Por quê? Porque tem muito barulho no nosso ouvido. É mais ou menos quando você chega assim num lugar com muito ruído e alguém um pouco distante fala com você. Você não vai ouvir nada. Então muitas vezes na nossa vida está tão cheio de ruído do cuidado com as coisas desse mundo, de ruído com a gente ser o centro da nossa própria vida, né? Como diz aquela parábola que Jesus contou do homem rico, que era um agricultor e ele semeou, plantou e deu tanto, foi tanta coisa que ele disse, e agora o que eu vou fazer? Eu não tenho lugar para colocar a colheita. E aí ele tem uma ideia, ele diz, eu vou derrubar todos os celeiros,
vou construir outros, vou pôr tudo lá dentro desses celeiros, e então aí eu vou dizer para minha alma, minha alma, agora come, folgue, bebe, descansa, tem bens, muitas coisas entesouradas. E aí Jesus disse, louco, hoje te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, é isso que Deus quer falar com a gente hoje. Se hoje ouvir a voz de Deus, alinha o coração, porque tem coisa boa te esperando. Tem coisa boa te esperando. Deus quer fazer coisas grandes. Devemos nos exortar uns aos outros todos os dias. Sabe? Por causa de ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes nós não podemos ouvir a voz sozinho, mas pode o André chegar e falar comigo, pastor João, olha, presta atenção, Deus está falando. E aí então, isso é exortação. Deixa eu definir exortação para vocês. Porque às vezes a gente pensa que exortação é só uma chamada de atenção, né? É correção, mas é bem mais. Escute o que é exortar. Exortar significa advertir, encorajando alguém. É encorajamento, é advertir, mas não é ficar na parte negativa da coisa, é terminar no encorajamento. Encorajamento. Então, a Bíblia diz que nós temos que nos advertir uns aos outros. Gente, quer arrumar encrenca com alguém? Advirta alguém. Por exemplo, nós não entendemos que santificação, Deus produz a santificação em mim nos relacionamentos. Nos relacionamentos. Deus usa o relacionamento. É por isso que existe a igreja. É por isso que lá está escrito na Bíblia, não vos deixeis de congregar, como é costume de algum. Por quê? Para dizer, oi, irmão? Não. É porque nos relacionamentos o Espírito Santo trabalha na nossa santificação. É nos relacionamentos que nós vamos poder advertir uns aos outros, encorajar uns aos outros. Quero ver você encorajar alguém com quem você não tem relacionamento nenhum. Nem tem como. Então é nos relacionamentos que Deus quer fazer isso. Então se hoje ouvires a voz de Deus, abra o teu coração para encorajamento, para exortação. Não receba como mal. Às vezes o Espírito Santo pode estar falando pela vida do irmão com você. Às vezes Deus está querendo mudar alguma coisa, trabalhar em alguma coisa com você. Amém? Versículo 13. A primeira parte do versículo 13 aí. Pelo contrário, exortai-vos, como é que diz aí? Mutuamente. Eu exorto você, você me exorta. Muitas vezes, nós pensamos que nós não precisamos mais. Nós pensamos que a nossa vida é nossa. A gente faz o que a gente quiser. A gente decide. Gente, se for assim, você acabou de se tornar o Senhor da tua vida. E Jesus deixou de ser o Senhor. Se for dessa maneira. Então, nos exortarmos mutuamente. Diz aí, mutuamente. Agora, qual é a razão da exortação? Veja que coisa interessante. Exortai-vos mutuamente cada dia. A gente precisa cada dia estar sendo exortado, está sendo ancorado, né, para poder, encorajado, para poder suceder. Agora veja só, durante o tempo que se chama quando? Hoje. Agora. Agora, a palavra de Deus é que está nos exortando. Eu estou exortando vocês pela palavra de Deus. E a palavra está me exortando. Interessante isso. Como é isso? Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe o que esse texto está dizendo? Sem a exortação, o pecado vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. Deixa eu dar um exemplo para vocês, muito simples, mas que diz exatamente isso que eu quero dizer para vocês. Se você pegar um sapo e você pôr dentro de uma panela, na água da temperatura, ele fica lá dentro. Aí você põe essa panela de água lá no fogo, na boca do fogão. Ele vai esquentando, 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 e o sapo morre. Mas você pegar um sapo e jogar ele dentro de uma panela que já está fervendo a água, duvido que ele morra. Ele cai e bum, para fora. Isso significa o que o texto está dizendo para a gente.
o pecado vai se acumulando, a temperatura vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E a gente não vai percebendo mais. Chega uma hora que está morrendo e não vê que está morrendo. E se alguém diz que está morrendo, ainda a gente fica bravo. A gente se revolta. Mas é exatamente assim. Então o texto está dizendo para a gente que a razão da exortação é para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Gente, o pecado é um engano. E olha, o diabo é o diabo, mas ele não é burro. É sutil. O engano é sutil. Às vezes a gente não percebe. É uma linha muito fina. E a gente não percebe. Então aí o Espírito Santo está dizendo, ei, cuida um dos outros. Exorte uns aos outros. Ajude, encoraje alguém. Ajude a ver. Em outras palavras, deixa Deus te usar. Deixa Deus falar com teu irmão através da tua boca. Deixa o irmão falar com você através da boca dele. Não se revolte, não endureça o teu coração. Quando eu leio isso, é um negócio tremendo, tremendo. Eu sinto meu coração assim, palpitando. Versículo 14. A razão, qual é a razão? Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Como é que nós vamos ser participantes de Cristo de qualquer maneira? Como a gente vai ser participante de Cristo sem padrões? Não existe isso. Então, porque temos nos tornado participantes de Cristo, essa é a razão que nós precisamos nos exortar mutuamente. Agora, se de fato, uma bomba chamada C-S-E. Então veja lá, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos nele. Se nós não guardamos, não vai fazer nada. Se é uma condicional. Isto é, revertendo, mudando o texto, para a gente entender bem. Se nós não permitimos que nós sejamos exortados, é porque não estamos sendo participantes de Cristo. E é porque não estamos guardando firme a promessa, a confiança que temos desde o princípio. Se. Por que tem se na Bíblia? Eu quero fazer um desafio para vocês. Comece a ler sua Bíblia e conte o número de palavras se que tem lá. Porque o se sempre precede uma condição. Sempre. Conta lá para você ver. Por que isso? Porque com o novo nascimento, gente, presta atenção nisso. Quando a gente morreu, estava morto no nosso pecado, o nosso livre-arbítrio para com as coisas de Deus morreu. Nós estávamos mortos espiritualmente. Mas quando nós nascemos de novo, o nosso livre-arbítrio foi reavivado pela nova vida. E hoje nós somos responsáveis pela nossa vida cristã. Esse processo de responsabilidade que Deus deu para a gente se chama santificação. E a Bíblia diz lá em Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tremendo isso, tremendo. Então a Bíblia vai nos dizendo, toma cuidado, deixa alguém te encorajar, deixa alguém advertir você, abre o teu coração, não endureça o coração, porque você é participante de Cristo. Se, enquanto se diz, hoje se ouvires a voz de Deus, não endureçais o coração. Por que diz não endureçais o coração? Às vezes a gente está orando uma oração equivocada, irmãos, errada, sem sentido. Está dizendo, ai Senhor, amolece o meu coração. E aí Deus diz, já enviei o Espírito Santo. É o óleo que amolece o teu coração, o Espírito Santo. Quem endurece é você. Então não endureça o seu coração. Você é responsável pelo teu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Permita que ele trabalhe, porque às vezes nós ocupamos o lugar de Deus, não deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. E aí como é que ficam as coisas? As coisas vão de mal a pior. Como foi na provocação? Eu acho interessante essa palavra provocação. Porque quem de nós aqui, honestamente, em sã consciência, pensa em provocar a Deus?
Ninguém pensa. No entanto, a gente vive provocando com os nossos atos, com o direcionamento do nosso coração. Então, se hoje ouvires a voz de Deus. Agora, dá uma olhadinha no versículo 16. Ouvir a voz de Deus e não obedecer, olha o versículo 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Eles ouviram, mas eles se rebelaram. Gente, ninguém pode se rebelar se não ouvir. E Deus está falando, Deus está falando. Então Deus está dizendo aí, olha, ouvir a voz e não obedecer é igual provocação. Está provocando a Deus. Está provocando a Deus. Está se rebelando contra Deus. É rebelião. Ok? E finalmente, versículo 17 a 19, olha que coisa interessante que diz aí. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foram contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar na promessa, né? Que é onde Deus tinha feito, por causa da incredulidade. Amados, pense na tristeza. Deus tem uma promessa para você, Deus ter pago um preço para que essa promessa se cumprisse, e o preço é a morte e a ressurreição de Jesus. E agora, de repente, a gente ouvia essa promessa e a gente não conseguia entrar nela. A gente não conseguia tomar posse do que Deus já pagou o preço. É uma coisa muito triste. Por isso, o nosso assunto de hoje é se hoje ouvires a voz de Deus. E nós estamos ouvindo. Então, nós temos que parar de ouvir a voz de Deus, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Nós temos que deixar a voz de Deus falar com a gente, cair no nosso coração. A coisa fazer diferença. Amém? Porque veja a conclusão do capítulo 3. Eu fico impressionado com essa conclusão. Vemos, pois, é uma explicação. Vemos, pois, que não puderam entrar porque Deus não deixou. Nada disso. Porque Deus não ajudou. Nada disso. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E incredulidade é quando nós ouvimos a voz de Deus, endurecemos o nosso coração, não obedecendo a voz de Deus, então provocamos a Deus, irritamos a Deus, entramos debaixo do juízo de Deus, e aquilo que Deus tinha para nós não acontece. Eu era bem novinho na fé, eu não sabia quase nada de nada. E eu resolvi fazer uma campanha, aluguei um clube, né, e chamamos todo mundo, eu era católico, chamamos todas as comunidades dos jovens católicos para esse clube. Tinha 1.200 cadeiras nesse clube. Nós terminamos com o clube lotado, uma campanha de 2 semanas. E eu lembro que a primeira pregação que eu fui fazer, eu não sabia pregar, sabia nada. Então eu estava lendo lá Jesus e o Pilatos, né? Então eu estava lendo assim, Jesus e o Pilatos, que o Pilatos pergunta, como é que é? Você é rei mesmo, não é? Aquela história toda que vocês conhecem, que está escrito lá. Aí eu estava falando com eles e eu fui versículo por versículo assim, lendo, e daí me veio assim, do Espírito Santo na hora, dizendo assim, olha, agora imagine, naquele dia o Pilatos estava sentado no trono, e tinha o poder dele para decidir o que ia fazer com Jesus. Claro que se ele soltasse Jesus, já tinham mandado um recadinho para ele, que eles iam dedurar ele para o César, que ele estava se pondo do lado dos inimigos do César, possivelmente ele ia perder o seu cargo, perder os seus bens, coisas terríveis podiam acontecer, mas ele ficaria muito de bem com Jesus. Então ele foi falando, fez tudo o que tinha para fazer, e ele era um cara muito inteligente. A última cartada dele, para não ter que tomar uma decisão, ficar em cima do muro, mandou vir água, lavou suas mãos e disse, olha, está vendo aí? Estou inocente do sangue desse justo. Mas se você ler o texto para frente, lá está escrito, então ele soltou Jesus para ser açoitado e glorificado. Ele soltou Jesus, então ele foi o responsável. Aí eu estava falando para o pessoal, e chegou uma hora que eu disse assim para eles, veja bem,
Hoje você é como Pilatos, está no trono. O que você está fazendo com Jesus? O que você está fazendo com Jesus? Está lavando as mãos? Você está disposto a alguma perda? Como é que está o teu relacionamento com Jesus? E aí eu disse para eles, agora deixa eu terminar a história dizendo, um dia Jesus vai estar sentado no trono e o Pilatos vai chegar lá. E agora o Pilatos bobo não era, ele sabia bem o que ele estava fazendo, então eu fico imaginando a cena. E eu comecei a descrever a cena que eu estava imaginando no meu coração. Eu disse assim, eu vejo assim o Pilatos chegando de cabeça baixa, assim, porque todo culpado é assim, né? Chega envergonhado, cabeça baixa, assim. E aí Jesus diz, ô Pilatos, você está por aqui? E o Pilatos diz, eu estou assim. Aí Jesus faz a pergunta para ele, bom, Pilatos, você veio aqui porque agora tem dois lugares que você pode ficar, o céu e o inferno. Para onde que você acha que você deve ir? O Pilatos, como muito inteligente, ele diria para Jesus, bom, o senhor decide. Aí Jesus ia dizer para ele, eu não posso decidir, porque eu não posso ficar contra a tua decisão. E a tua decisão você já tomou um dia. Portanto, eu não posso deixar você fora do lugar que você escolheu. E o lugar que você escolheu, infelizmente, não é o lugar para ficar comigo. O lugar que eu escolhi é ficar aqui, e eu paguei o preço. Mas você não escolheu esse lugar porque você não quis pagar o preço. Então eu não posso deixar você aqui, você tem que ir para o inferno. E aí ficou no nosso credo apostólico. Padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos. Está escrito lá no credo apostólico. Então, o nosso negócio é o mesmo hoje. Se hoje ouvir a voz de Deus, o que a gente vai fazer? Lavar a mão? O que a gente vai fazer? Deixar para os outros a decisão? Deixar para os outros a culpa do que a gente tem que se arrepender? O que a gente vai fazer? Ouvindo a voz de Deus. Olha, isso me impressiona, porque o único povo que eu conheço aqui na Bíblia que teve saúde perfeita foi o povo rebelde que andou 40 anos no deserto. Lá eles tinham saúde perfeita. Lá eles tinham provisão perfeita. Lá eles tinham a presença. Quando eles andavam, a nuvem estava em cima. De noite a coluna de fogo. Mas o que aconteceu no final? Não conseguiram entrar. E o texto está dizendo, e por que não entraram? Porque foram rebeldes, porque não creram, porque não obedeceram à voz de Deus. Nós não somos desse, em nome de Jesus. Nós não somos parte desse povo. Nós somos parte de um povo obediente, que ouve a voz de Deus, que entrega o nosso coração, que quando confrontado nós nos arrependemos, nós não mudamos, nós fazemos aquilo que Deus diz para a gente fazer. Nós ficamos firmes na palavra. Amém? Queria que você ficasse em pé e nós vamos terminar orando. Hoje você está ouvindo a exortação. Hoje você está ouvindo o encorajamento. Porque a história termina com encorajamento. O que vai fazer? Sou eu e você que temos a decisão na mão. Ok? Podemos lavar a mão, fazer o que Pilatos fez, ou podemos fazer o que Pedro e todos os outros fizeram. Levanta a sua mão, céu, assim, ó. Diga assim, Senhor Jesus, ouvimos a tua palavra. Hoje ouvimos a tua palavra. Senhor, decidimos não endurecer o coração, não ser como o povo do deserto. Senhor, queremos ser filhos amados. Senhor, queremos ouvir uns aos outros. Queremos nos exortar. Queremos que Jesus seja o Deus. Queremos que Ele seja Senhor. E Senhor, muito obrigado por falar sempre com a gente. Limpa os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa ouvir a Tua palavra.